Vamos mostrar nesse vídeo aqui como que ficou a integração dos financeiros, do pedidos no módulo de contas a receber e entrada de caixa. Então eu vim aqui em pedidos, vou listar todos os pedidos e vamos entender isso daqui. Então aqui na coluna financeiro, veja, eu tenho todos os pedidos com status pendente aqui na coluna financeiro. Então eu vou pegar esse aqui, vou entrar aqui em um de exemplo aqui. E veja só, aqui na primeira aba aqui, informações base, é aqui que você muda o status da parte financeira do seu pedido. Então ele tem aqui pendente, ou seja, não tem interação nenhuma. Faturado, você mudando para faturado significa que você já quer fazer o faturamento, você já quer enviar isso para contas a receber e registrar o faturamento. E se você mudar para pago, você já está literalmente falando que ele foi pago, ele vai fazer diretamente uma entrada na entrada de caixa. Se você mudar para faturado, você vai faturar, ele vai criar um processo em contas a receber, para depois você definir os métodos de parcelamentos, para depois você ir dar baixa em todas as formas de entrada que você criou, e cada vez que você der baixa em contas a receber, ele vai fazer automaticamente a entrada de caixa, ok? Então, primeiramente, eu vou mudar para faturado. Então, eu vim aqui, vou mudar para faturado, tá? Aqui eu estou mudando esses dados, e no momento que eu mudar para faturado e eu clicar em salvar registro, ele vai me dar uma mensagem aqui, ó. Ele vai dizer aqui, veja só, ele vai dizer aqui, ó, confirmar faturado. Ao marcar esse pedido como faturado, você será encaminhado para o cadastro de contas a receber para concluir esse lançamento, tá? Ainda você não faturou, você tem que avançar para faturar. Então eu vou clicar em sim, vou continuar, ele vai mandar eu para lá, aí automaticamente ele já faz o quê? Tá? Ele já vem aqui na conta onde você cadastra contas a receber, seria a mesma coisa de você viesse aqui, ó, contas a receber, já fizesse o cadastro manualmente, expliquei isso no vídeo anterior, mas ele vai vir aqui na descrição, vai colocar, ó, pedido número 50, o número do pedido, já traz o nome do cliente, ok? Aqui no campo descrição, ó, no campo descrição, ele já traz número do pedido, número do cliente, todos os dados, data do pedido, quando foi atendido, hora de inicial, hora final, ou seja, muita informação no campo observação do pedido, e ele já traz preenchido automaticamente esses dados, já traz preenchido automaticamente o valor final do pedido. O que é o valor final do pedido? É o valor dele já ser produtos, serviços, decrementando custo de despesa, decrementando descontos quando você lança, ou seja, o valor final ele traz aqui. Aí o que você tem que fazer? Definir o centro de custo. Vou falar que isso aqui, o centro de custo é contratos de cliente, lembrando que você cadastra o centro de custo que você quiser aqui. Tá, vou falar que não vou mexer no valor, vou falar que a primeira data de pagamento, eu vou falar que é amanhã, por exemplo. A quantidade de parcela, eu vou falar que foi acertado aqui em 3 parcelas com o cliente, ok? Depois que eu coloco 3 e clico fora, ele libera aqui. Valor das parcelas, eu quero pegar esse valor, eu quero manter igual na 3 ou dividir? Não, eu quero dividir. Ou seja, ele já montou. Ele já pegou esse 1.195 e dividiu entre as 3. Só que aqui ele fez uma divisão exata. Ele pegou o valor total do pedido, dividiu por 3, que eu falei 3, e colocou e colocou a primeira, que eu coloquei no caso para amanhã, 30 e 60. Mas aqui você pode mudar. Você pode dizer, você pode colocar, não é essa data, você pode mudar, e não é esse valor. Então, aqui ele pega o valor e divide pela quantidade de parcela. Se eu falar que é para dividir, ele coloca igual, mas você tem total liberdade para mudar o valor e mudar a data. Então, se não é 30, 60, por exemplo, não é 60 e 90, você muda aqui a data que você querer e muda o valor da forma que você quiser, ok? De repente, você não combinou 398 e 33 iguais. De repente, você combinou uma entrada de 500 e mais 2 iguais aqui, ou de forma diferente. Enfim, você pode colocar da forma que você querer. No momento que você ajustar isso aqui, você clicar em salvar, nesse momento aqui, pronto, agora sim você fez o faturamento. Você já foi encaminhado aqui, ó, dentro do faturamento. Então ele já pegou todos os dados do pedido, já trouxe tudo completo. Seria como se você viesse uma conta a receber e cadastrasse todo o processo manual, além de você poder continuar fazendo isso. Ele te colocou dentro do processo. Então o processo está dessa forma e aqui é você que vai dar baixa. Então, por exemplo, como eu coloquei uma parcela aqui para dia 15/8 e já é hoje, uma já está vencida, entendeu? E aqui quando você ir dando baixa, ele vai fazendo entrada automática
automaticamente na entrada de caixa. Mas eu não vou dar baixa ainda. Se eu voltar ali e ver todos os pedidos e eu entrar, ó, veja só, esse pedido agora está faturado, eu acabei de faturar ele. Se eu entrar agora no pedido e eu vim aqui em informações base, veja, está travado, ele está faturado. Você não vai conseguir voltar ele para pendente mais antes. Porque você criou um faturamento com base nesse pedido. Se você quer voltar a pendente, você tem que excluir o processo de faturamento. Então, se eu voltar aqui em contas a receber, listar, tá aqui o processo do pedido número 50, tá? Como que eu sei? Porque se eu vim em todos os pedidos aqui, ó, veja, ele é o código 50, tá? Então, se eu vim aqui em contas a receber, listar, pegar o pedido número 50 e eu excluir, eu só consigo excluir por quê? Porque eu não dei baixa e nem uma parcela como pago. Se eu entrar em processo aqui e eu vim aqui dar uma baixa aqui, por exemplo, deixa eu dar baixa aqui, ó, dei a baixa, já marcou com o recebido. Se eu vim aqui em entrada de caixa e listar, veja, já fez uma entrada de baixa, ó, pedido número 50, uma entrada de caixa, ok? Então, eu fiz uma entrada de caixa, se eu vim aqui, ó, em contas a receber e listar os processos, se eu tentar excluir ele, vai falar o quê? Que eu não posso, porque já tem uma parcela, não tem como eu dar baixa em uma coisa que eu já marquei como pago. Então, eu vou entrar no processo, vou vir aqui, vou reabrir a parcela que eu dei baixa como recebido, eu vou reabrir, que significa cancelar a baixa, cancelei. Se eu cancelei, ele tem que ter saído da entrada de caixa. Vamos conferir. Não está mais aqui, ok? Fechou. Agora que eu cancelei ele, eu reabri. Se eu vim listar um processo aqui, agora eu consigo excluir o faturamento. Tudo amarrado. Pronto, eu excluí. Se eu excluir, se eu voltar agora em pedidos, veja, ele voltou como pendente. Se eu entrar nele, eu tenho novamente a alternativa de fazer o que eu quiser com ele. Então, vamos resumir. Se você pegou um pedido, se você marcou para faturado, avançou, concluiu o faturamento, ele está faturado. A única forma dele voltar pendente é se você excluir o faturamento. E você só exclui o faturamento se você ainda não deu baixa em nenhuma parcela como recebida. Se deu baixa, você tem que ir lá e reabrir e cancelar a baixa dela para ela sair do caixa. Ok? Então entendemos como que faz para você faturar um pedido. Tudo amarrado, tudo interligado. E se você, em vez de faturado, você quiser colocar diretamente como pago? Vou colocar pago direto. Salvar. Confirmar como pago. Ao marcar, você vai fazer diretamente uma entrada na entrada de caixa. Se eu colocar sim, pronto. Eu não faturei, eu marquei diretamente que está pago. Ou seja, é um pedido que eu já recebi. Então, se eu vim aqui na minha entrada de caixa e listar, ó lá, já está lá, ó, número pedido, pedido pago. Certo? Não indiquei nenhum centro de custo, porque ele já está diretamente pago. E o valor dele, 1.195, que é o valor do meu pedido. Ok? Se eu voltar agora no pedido e listar o ID 50, veja, pago, não tem como mudar, está pago. E como que eu faço para cancelar e voltar com pendente? Eu tenho que excluir. Então, se eu ir lá, entrada de caixa, listar, vim aqui e excluir, ó, ele já até avisou que vai retornar. Pronto, agora sim, se eu voltar lá no pedido, listar, procurar o pedido número 50, vir informações básicas, pronto, liberou. Ou seja, está tudo amarrado. Se você fatura, conclui, ele vira uma contas a receber que você pode depois dar baixa e entrar como entrada de caixa. Se você quer voltar ali para pendente, você tem que excluir o faturamento. Um faturamento em conta a receber só pode ser excluído se você ainda não deu baixa em nenhuma parcela. Se deu baixa em alguma parcela, reabra ela novamente, cancele a baixa para sair do caixa, aí você exclui o processo. Excluindo o processo, ele volta pendente. Mesma coisa, pago. Se você marcou pago direto, ele entra no caixa. Se você quer voltar pendente, você tem que excluir a entrada de caixa para ele liberar para você administrar novamente, ok? Fica bem amarrado, bem conciso nessa questão. Vou fazer o teste agora de faturado novamente, só para ver uma dinâmica aqui. Ok? Ele vai mandar para cá, vou falar que isso aqui é em 3 parcelas. Vou falar que eu quero dividir, não vou mexer nada, só para me salvar esse processo. Opa, centro de custo, pronto. A data do primeiro vencimento, não pode esquecer de nada. Pronto, excluí todinho ele. Ok. Ok? Já me colocou dentro do processo, certo? Agora eu vou vir aqui e vou dar baixa nessa. Pronto. Se eu voltar na minha entrada de caixa, tá aqui, uma entrada de caixa. Se eu voltar no meu pedido, da baixa da segunda que eu já recebi,
ok? Se eu ir na minha entrada de caixa, ok? Já recebi 2 parcelas. Se eu voltar na minha página inicial, eu tenho todo aqui o meu dashboard, ó. Aqui tá marcando tudo, tá? Aqui, ó. A pagar em aberto, a receber em aberto, as entradas desse mês, aqui ele calcula, ó. Tá vendo? Calcula aqui, ó, todas as entradas do mês, a minha previsão de gastos versus recebimento dos próximos 6 meses, você pode mudar. Já expliquei isso aqui em vídeo anterior, estou recapitulando, tá? Aqui um gráfico de contas a pagar, gráfico de contas a receber. Aqui o fluxo de caixa, entradas versus a saída, tá? Tudo certinho, ok? Então fica dessa forma, o pedido fica literalmente travado e amarrado na parte financeira, ok? Até mais.